Fala comigo, rapaziada, como é que vocês estão? Na paz? Gabriel aqui, passando para entregar para vocês mais um vídeo de palpites e análises da rodada da NBA Turma. Vamos lá, rapaziada, dia 12 hoje, segunda-feira, aí, iniciando a semana, tá? Ontem aí um diazinho muito ruim, bem atípico também, um dia aí para nós esquecer. O calendário ontem não tava, cara, os jogos bem brabo mesmo. Vamos ver como é que foi a rodada de ontem da NBA, para nós dar uma olhada aqui. Cara, várias surpresas também, né? Por exemplo, o Kings ganhando do Rockets, fazendo um jogo de under pontos, que a gente esperava que fosse, cara, 120 pontos aqui no mínimo. Rockets ganhasse com 10 pontos, mais ou menos, né? Era a lógica para esse jogo. Golden State também perdendo pro Hawks, fazendo um jogo de over pontos, tá? Que achei que também fosse ser um jogo de under com vitória do Golden State, tá? Jogando em casa, aí a gente ficou nas assistências do Podinski, não deu as assistências, a gente precisava de três, tá? Era uma boa linha para ontem. O que mais que teve de. Cara, o Denver ganhou do Bucks, beleza, sem Jamal Murray, sem. Cadê? Só Aaron Gordon jogando, né? Sem Nicole Jokic também, o Bucks aí com Giannis Antetokounmpo, né? Fazendo 30 pontos. Giannis aí dificilmente decepciona nessa linha de 30 pontos, né? Tivemos aqui o jogo do Wolves com o Spurs também. Cara, Julius Randle, 15 pontos, né? Tem média de 20 aí. De Vincenzo jogando bem, fazendo 19 pontos. Anthony Edwards chegando longe da sua marca, né, de 30 pontos. Mas também o time do Wolves vinha de back-to-back, cansado, né? O time dos Spurs também. E o Wembanyama chegando aos 29 pontos. Ontem era um matchup bom, a gente até pegou esse green no Wemby, né? Para mais de 21,5, era uma linha boa. Aqui até que deu perto do que a gente esperava, mas não esperávamos também tão pouco pontos assim, tá? Suns ganhando do Wizards, falei pra vocês ontem, né, que, cara, era o melhor favorito pra ontem e era esse time do Suns aí pra vencer do Wizards, né, turma? Os outros aí, como vocês viram, a maioria decepcionou, né? A gente teve aqui também, cara, o Thunder ganhando do Heat, beleza, fizeram um bom jogo aí, né? Só que também, cara, falei pra vocês, esse time do Miami Heat não dá pra confiar. Não dá pra confiar esse timezinho aí. Não era esperado que eles ganhassem do Thunder, né? Mas pelo menos, cara, teve vários times que deram um sufoco aí. O Utah Jazz, time muito inferior ao Miami, por exemplo, deu um sufoco, né? Mas isso daí depende muito também do matchup, né? Por exemplo, o KC e Miami Heat parece ser um matchup bem favorável pro Thunder já. Agora o Thunder e o Utah Jazz já fica mais complicado por causa do volume que o Utah Jazz impõe, né? A gente teve que, cara, o Tyler Hero pode ser 9 pontos, né? A gente precisava de 20, faltou um ponto dele aí. Mas nenhuma atuação muito significativa. Andrew Wiggins jogando bem, está sendo bem consistente. Tivemos o Shai aqui beirando os 30 pontos, 29, né? Se alguém entrou para 30 aí, que é muito comum no Shai, pelo menos no início da temporada, é uma linha que batia muito, não deu, né? E o Chet Holmgren fazendo o jogo padrão dele, 16 pontos, 10 rebotes. Aí tudo tranquilo, tá? E uma rodada de hoje bem melhor, tá, rapaziada? Começando aí por Utah Jazz e Cleveland. Jogo que não vai ser fácil pro Cleveland aí, tá? Cleveland joga em casa, vamos dar uma olhada no SofaScore aqui. Nos últimos 5 jogos, Cleveland ganha um, perde um, ganha um, perde um. 3 vitórias e 2 derrotas contra o Utah Jazz, que tá com uma vitória apenas nos últimos 5 jogos, tá? A gente não tem nenhum desfalque muito significativo aqui do lado do Utah Jazz. Principais jogadores para vocês saberem e estarem operando aí. Lauri Markkanen, Keontae George nos pontos, tá? Uma das melhores duplas da NBA em pontuação, muito consistente. Lauri Markkanen 25, 30 pontos, Keontae George 20, 25 pontos, tá? O Nurkic aí vem jogando bem também, dando rebote, assistências e pontuando, tá? Aqui do lado do Cleveland, vocês podem ficar ligados no Mitchell. Cara, um dos melhores atuais jogadores da NBA aí, com média de 29,8 pontos. O Mitchell que se não sai jogando bem o primeiro tempo e o Cleveland tá atrás. É uma entrada que eu pego muitos greens, é entrar no over do Mitchell segundo tempo, vitória do Cleveland, ou um handicap pro Cleveland se aproximar, tá? Eles que dificilmente perdem por muitos pontos e se sai atrás no segundo tempo, eles buscam resultado quase sempre, tá? Tem Evan Mobley e DeAndre Hunter também, que é uma das nossas entradas de hoje, é no DeAndre Hunter, tá? No over pontos dele aí tá com média de 14,3. Nos rebotes aqui, Evan Mobley, com maior média de rebotes, Jarrett Allen, que não tá aqui mostrando, né? Mas possivelmente vai jogar hoje, quase certo. E aqui do lado do Utah Jazz é o Nurkic nos rebotes, não tem como. A média do Nurkic também subiu para 4,4 assistências, ele não tinha essa média na outra temporada. Conseguimos pegar bastante green nele também, tá? E aqui nas estatísticas para esse jogo a gente vê que são dois times com 120 de média de pontos marcados, né, rapaziada? Ou seja, um jogo aí
que seria somado para 240 pontos, levando em consideração também que o Utah Jazz permite 127 pontos, ou seja, uma das piores defesas aí da NBA. Eles têm um bom ataque, mas a defesa não compensa contra uma defesa muito boa do Cleveland, que tem Evan Mobley, que já foi defensor do ano aí, que, cara, não tá tão bem assim a defesa do Cleveland esse ano, né? Tá mal até comparado com os outros anos, mas mesmo assim é uma defesa muito forte. Beleza? Quais odds a gente tem para esse jogo aqui? Over 250 pontos, cara, a média é bem alta, aí um jogo bem interessante para nós operar, porque para chegar nessa média de 250 pontos, os jogadores precisam pontuar bastante, tá, rapaziada? Tem que fazer pontos, tem que dar assistências e acaba que gera menos rebotes, né? Porque não tem tantos erros assim. Show? Então, o que a gente tem para esse jogo do Utah Jazz e Cleveland? Separei DeAndre Hunter para tudo as coisas, tá? Rebotes, assistências e pontos combinados, rapaziada. Uma das melhores entradas para hoje nesse jogo, tá? Por causa do matchup com o DeAndre Hunter, que é bem favorável aí contra o Utah Jazz, que é um time que, cara, pô, permite muitos rebotes e tem transição muito rápida, acaba sendo uma bagunça no jogo. O DeAndre Hunter consegue encontrar a cesta com facilidade. Vocês podem ver que teve um jogo contra o Wolves aqui que ele chegou a 14 pontos, quase bateu a média que a gente precisa, que é 17,5 pontos, assistências e rebotes combinados, tá? No último jogo ele foi mal, enfrentou duas vezes o Wolves, mas aqui seria Green também, 12 pontos, 9 rebotes, tá? Esperamos que seja um jogo semelhante aí, que ele pegue no mínimo 5 rebotes e dê algumas assistências, faça no mínimo 10 pontos, tá batendo essa nossa entrada, ok? Temos aqui o Nurkic para 8,5 rebotes também, uma boa linha, tá? Ele que nos últimos jogos está pegando bastante rebote aí. Não jogou contra o Hornets nem contra o Dallas, mas que contra o Thunder e contra o Portland, mesmo voltando de dois jogos sem jogar, ele pegou 12 e 15 rebotes, tá? E uma linha de 8,5 para ele hoje também parece uma linha muito interessante para nós, ele que tem média de 10 rebotes na temporada. Ok? Então essas duas são as nossas entradas para hoje, no Cleveland e Utah Jazz. Agora a gente tem aqui Toronto e 76ers, rapaziada. Vamos dar uma olhada aqui. Eles que se enfrentaram ontem e vão se enfrentar hoje novamente, tá? Então, cara, espero que. Acredito eu que quando isso acontece, o segundo jogo tende a ser under pontos, tá? Até vamos ver quanto que tá na bet. 225? Não, aqui. 221 é uma média aceitável para esse jogo aí. 1,60 para o 76ers vencer fora de casa contra o Toronto. Não acho que vai ser jogo fácil assim, não, hein? Para essa odd, inclusive o handicap talvez positivo para o Toronto que seja bem interessante para nós, tá? Nas estatísticas a gente vê que o 76ers tem um ataque mais forte, né, com média de 117 pontos marcados, contra 114 do Toronto, já o Toronto com uma defesa aí melhor que a do 76ers e jogando bem melhor coletivamente também, média de 29,4 assistências. Jogadores para vocês ficarem de olho, rapaziada, talvez Max aí para 30 pontos, quase todo jogo faz, a linha dele hoje deve estar mais ou menos isso, tá? VJ Ndicombe completa bem esse time aí com assistências, pega rebote, faz uma, duas bolas de três. Quentin Grimes também mata duas bolas de três. Esse time do 76ers é bom pra pegar a bola de três. Tem Paul George também, Embiid, mas acho que eles não vão jogar esse jogo. Só conferir aqui. Paul George e Embiid não confirmados, tá? Mas se eles jogarem aí, acaba distribuindo melhor. Mas o protagonista acaba sendo sempre Tyrese Maxey, ok? Aqui do lado do Toronto a gente tem Scott Barnes, Emmanuel Quickley. Todos os jogadores titulares aqui são muito bons. Reservas também do Toronto, tá? Todos são bem consistentes. Emmanuel Quickley mata a bola de três, joga bem. Brandon Ingram também. Se não o principal pontuador aí, Brandon Ingram, 20, 25 pontos todo jogo. Sandman Mukelavic tá jogando bem também, pegando rebote, fazendo ponto, consegue pegar linhas bem baixas para ele, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pontuação para ele, quanto que deve estar. Deve estar para 9 pontos. No último jogo ele saiu zerado, mas vinha fazendo 13, 12, 10, 11, ou seja, ainda linhas baixas para o pivô do Toronto. Hoje é um jogo bom também para ele, porque não tem jogadores muito altos no 76ers, tá? Um dos times aí da NBA com menor estatura. Não vendo na assistência, para 2,15 dele também uma odd muito boa, né? Vocês podem ver que desde esse primeiro jogo que tá mostrando que ele fez 8 assistências, deve estar essa linha para duas, porque não é para ele estar dando essas assistências, mas acabou que vários jogos fez e ele é um jogador pivô, e os pivô nessa temporada pelo menos aumentou muito a média de assistência dos pivôs, tá? Muito aí se deve ao Nikola Jokic. Então, cara, chega a bola no pivô, ele toca pro ala, acaba dando assistência, é o mesmo caso do Nurkic, que tá com média de 4,4 assistência nessa temporada. Vocês podem ver nas outras temporadas ele tinha média de duas aqui. No Suns teve média de 4, mas de resto, cara, sempre média baixa aí. Então, uma linha também muito boa aqui nessas assistências do pivô do Toronto, tá? Vamos ver os rebotes pra ele quanto que tá. 6 rebotes também, uma linha boa, um pouco consistente, né? Jogo de 3, 1 rebotes. Mas hoje vamos ver se a gente acaba pegando ele de repente para. Até nem tinha pensado, mas para 16 coisas, parece ser uma boa entrada.
Tá, vamos ver se a gente coloca na múltipla depois. Lembrando que no final do vídeo a gente vai fazer uma múltiplazinha aí. Duas múltiplas, na verdade. Tô com duas ideias de múltiplas para hoje. Então, é isso, rapaziada. Nota até que boa, 6.9 aqui. Levemente consistente, teve bom jogo contra o Hawks. SofaScore é interessante para esses detalhes também de jogadores, quando vocês quiserem se aprofundar mais. Locais da quadra que ele tá chutando melhor, tá? Então aqui a gente pode ver que na linha de 3 está com 50%, garrafão onde ele mais domina, né? A gente consegue observar o volume aqui também de quadra, feitas, perdido, chutando bastante bola de 3. Então tem basicamente tudo aqui: rebote, defensivo, ofensivo, pontos total de lance livre, 80%, 2 pontos, tá chutando uma bola de 3 pro jogo aí. Vamos até ver a linha de bola de 3 dele também. Para uma e 40, pelo jeito ele chuta bastante, tá? Então, o que que a gente tem aqui nesse jogo? Scott Barnes, mais de 18,5 pontos. Jogo favorável para Scott Barnes contra esse time do 76ers. Cara, dificilmente vai conseguir parar o Scott Barnes com esses defensores que o 76ers tem, tá? Então, o último jogo 31 pontos para ele. 17, 18, tá aqui 20, 20. Cara, o Scott Barnes aí, média de 19,5 pontos, ou seja, tem um ponto acima da linha que a gente precisa, então uma boa média aí pro Scott Barnes hoje, uma linha boa também pra gente pegar. E Quentin Grimes para 10 pontos também, matchup bem favorável aí pro Quentin Grimes, tá? No próprio sketch vocês podem olhar, por exemplo, quer ver, deixa eu puxar esse jogo do Toronto e pontuação. A gente vai vir aqui e já observa de cara que a projeção para esse jogo é 23,3 pontos do Scott Barnes, tá? E a linha tá 18,5, deixa eu conferir. Essa linha de pontos pro Scott Barnes, 18,5 mesmo, 8,3, tá? Então, a projeção é uma das melhores para hoje nesse jogo. E também temos o Sadru Mamukalavis, que eu falei para vocês, até nem tinha visto e realmente está sendo projetado aí mais pontos para ele aqui no... Deixa eu dar um zoom. Aqui é os últimos 5, os últimos 10, os últimos 20 jogos. Nos últimos 5, o Mamukalavis teria batido essa linha de 8,5 pontos 80% das vezes, tá? Que a gente pode mudar e botar pontos, assistência e rebotes combinados. A gente vê que ele também tá com uma boa média aí, estimativa 3 acima da projeção, então também seria uma boa entrada. Sandro. Aqui, ó. Então vou colocar ele também aqui para todas as coisas combinadas, tá? Vamos ver aqui em pontos, assistência e rebotes, mais de 15,5. É tudo, é só isso. É uma linha muito boa, rapaziada, uma linha muito boa aí. Que aqui no próprio sketch também a gente consegue encontrar. Então tem várias outras linhas interessantes. Colin Murray, Biles, por exemplo, no confronto direto com o 76ers, ele está com 100% de aproveitamento aqui. E também sendo projetado 21 pontos assistência e rebotes combinados. Então aqui a gente consegue encontrar muitas linhas interessantes. Tem todos os mercados. Ok? Então essas aí são as entradas para o Toronto e 76ers. Também temos hoje Boston Celtics e Indiana Pacers. Tá? Pacers aí muito mal, acho que ganhou o último jogo, se eu não me engano. Ganhou os últimos dois, então vem de recuperação. A Indiana Pacers que chegou a ficar 13 jogos seguidos sem vencer. Jogadores para vocês ficarem de olho: Jaylen Brown, Derrick White na pontuação. Jaylen Brown tá jogando sozinho, sem Jason Tatum, tá? Boston aí ainda sem sua principal estrela, seu principal jogador. Mas o Jaylen Brown dá conta muito bem, tá com média de 29,5 pontos, tá? E aqui do lado do Pacers, Siaka, 20, 25 pontos, todo jogo sagrado, tá? Tem bons jogadores também do Pacers, mas também conta com o seu principal jogador, que é o Tyrese Haliburton, sem o Bitopen também, Benedict Mathurin, ou seja, três desfalques muito importantes aí pro Pacers, tá? O que a gente tem aqui? Um Pacers com um ataque bem fraco, ritmo de jogo fraco, 111 pontos marcado por jogo só, contra 117 do Boston, uma defesa um ataque muito mais forte, tá? E uma defesa muito mais forte também, permitindo só 110 pontos por jogo, aí uma defesa muito boa do Boston Celtics, contra 120 pontos permitidos aí do Pacers, que é uma defesa bem mais fraca, tá? O Pacers em último no leste, os Celtics em terceiro. No confronto direto, eles se enfrentaram no dia 26 de dezembro, com vitória do Boston por 140 a 122, um jogo de 262 pontos. E no dia 22 também de dezembro, que teve outro jogo que eles se enfrentaram e foi under pontos, tá? Com vitória do Celtics também. E somente na outra temporada, ano passado, e também em dezembro, que eles se enfrentaram, aí o Pacers ganhou.
numa situação bem diferente, né? Que a gente tinha Tyrese Haliburton, aí, que é o principal jogador do Pacers, que veio para 31 pontos, né? Excelente partida aí do Haliburton. Jason Tatum para 22. Andrew Nembhard, que eu também falei para vocês que tá lesionado. Não, esse que vai jogar, na verdade. É o Bennett Maturin, que tá lesionado. E o Ben Shepherd, que fez 14 pontos. E o Siaka sempre próximo a essa média de 20 pontos aí. Show? Então, o que, que temos para esse jogo aqui? Peyton Pritchard, menos de 22,5 pontos. Uma linha bem inflada para ele hoje, porque o Boston está sem Jaylen Brown. É isso? Jaylen Brown não confirmado, mas ele não tá na lista da bet. Pode ser que ele não jogue. Não sei porque que essa linha tá tão inflada pro Peyton Pritchard. A gente pode ver aqui também no próprio Cash, linha de pontuação, que tá menos 7,7 de diferença pro Pritchard. Então tá sendo projetado 15 pontos para ele aí, a média tá para 23,5. Tá? Então por isso que a gente tá pegando essa entrada aí. Deixa eu abrir o bet aqui. Vamos conferir se essa linha tá mesmo tão alta assim. Boston e Pacers, pontuação 22,5. Foi a linha que eu coloquei aqui, beleza? Então segue ainda uma boa opção para nós aí. Aaron Neil Smith, under também 16,5 pontos, tá? Vocês podem ver aqui, cadê? Menos 3, tá? Sendo projetado aí nos últimos 5, 10 jogos. 20% só de vezes ele chegou a bater essa linha, então também uma entrada boa no under pontos para nós. Andrew Nembhard, o nosso over para esse jogo, que é em pontos, assistência, rebotes aqui, a gente pode ver que, cara, aqui, ó, sendo projetado para ele 30,6, tá? E aqui a linha que a gente pegou 28,5, sendo nos últimos 5, 10 jogos ele vem pontuando muito bem. Então, uma linha também bem interessante para nós, juntamente com o Siakam, mais de 6,5 rebotes, tá? Vamos dar uma olhada na linha de rebotes do Siakam. Aqui, ó. Sendo projetado 8 rebotes para ele, 7,9, com uma diferença de 1,4, tá? Nos últimos 5 jogos, 80% dessa linha teria batido, ou seja, hoje um matchup interessante aí pro Siakam tá pegando esses rebotes. Aqui no Nets Dallas, pegamos o Radon Sharp para 6,5 rebotes, tá? O time do Dallas permite aí bastante rebotes de defesa, de ataque, então a gente pode ver que tem bastante linhas boas de rebotes, né? E Radon Sharp tá aqui, ó. Se a gente filtrar aqui por os últimos 5 jogos, a gente vê que o Radon Sharp nos últimos 5 jogos, 80% das vezes bateu e hoje tá uma diferença um pouco acima também, tá? Comparado com outras entradas, tipo esse Under do Pitcher, esse Sandro Mamukelabski ou Quentin Grimes, talvez não seja uma entrada tão boa assim, mas ainda eu acredito que essa linha seja uma linha muito boa, tá? Essa do Radon Sharp para 6,5 rebotes. Aqui no Lakers e Kings, bom jogo para hoje, tá? Kings vem de back-to-back aí, o Lakers não. Pode ser um jogo de under pontos, que o Kings coloque um ritmo mais fraco, tá? O Kings aí que tem média de 109 pontos marcados só. Uma média bem baixa, um ataque bem fraco do Sacramento Kings. Contra 115 do Lakers. O Lakers que tá muito bem nessa temporada, né? Fazendo bons jogos aí. Luka Doncic, LeBron James. Time de estrelas, né? Que hoje pega o Kings e, cara, dificilmente o Lakers tem jogo difícil contra o Kings, tá? Vocês podem ver aqui, ó, dia 28 de dezembro, ganharam com uns 24 pontos de diferença, aqui também ganharam em outubro, tá? Então o Lakers aí costuma fazer bons jogos contra o Kings e geralmente são jogos de over pontos. Então, o que que separamos aqui? Gabe Vincent para 3,5 pontos, ele que voltou de lesão agora. É isso. É, e vem pontuando bem, tá? 6 pontos, então uma linha de 3,5, uma linha baixa e fácil de bater, ainda mais contra esse time do Kings, né? LeBron James também, cara, 3,5 rebotes e assistências. Acho essa linha muito boa pro LeBron, não sei porque que tá tão baixa, sendo que no último jogo ele fez 19 assistências e rebotes combinados. O LeBron aí chegando perto da marca do triplo-duplo, né, rapaziada? Duplo-duplo fez 2 vezes, contra o Bucks ele fez duplo-duplo. E quanto o Memphis também fez duplo-duplo, tá? Pra quem não sabe, duplo-duplo é quando o jogador atinge 2 dígitos em 3 das principais estatísticas, sendo elas pontos, rebotes ou assistências. Pode ser também roubos de bolas e bloqueios, tá? Mas é bem raro de acontecer, de chegar a 10 roubos ou 10 bloqueios. Então aqui ele conseguiu 10 assistências e 26 pontos, fez duplo-duplo. E o triplo-duplo seria se no caso ele tivesse pego no mínimo 10 rebotes aqui também, que daí seria 3 dígitos
de dois dígitos em três das principais estatísticas. Então, uma entrada boa aí pro LeBron tá fazendo esses 3,5 rebotes e assistências combinados. Show? Temos aqui também Clippers e Hornets, rapaziada. Brook Lopes, mais de 2,5 rebotes. Uma entrada boa, tá? Hornets aí força bastante chutes. Então, deixa eu ver na verdade o Brook Lopes. 3-5-3-1-2. Cara, ele é pivô, né? Tem jogos aí que ele faz de poucos rebotes, mas hoje acho que não vai ser o caso. Matchup bom, favorável aí. Jogador de 2,16 de altura e 2,5 rebotes para ele deveria ser obrigação e ele vem jogando bem também, pelo Clippers tem esse ponto, tá? E agora bora montar a nossa múltiplazinha, tá, rapaziada? Já foram analisados todos aqui então. Fechou todos os jogos aqui. Esses extras aqui eu vou colocar numa múltipla separada, tá? Então vamos começar fazendo ela aqui. Cleveland e Utah Jazz, tá? Vamos colocar os nossos itens aqui que a gente analisou, só que eu vou dar uma reduzida neles pra ver se a gente garante essa múltiplazinha, tá? Essa do Deandre Hunter eu não vou diminuir porque eu acho uma entrada boa e também não tem como, tá? Sei que a gente fosse pegar só a pontuação dele, então acho mais seguro entrar nos três combinados. Esses rebotes Nurkic daria pra pegar pra 7, mas eu acho que 8,5 também tá uma linha boa, cara. 1,20. Não muda nada na odd. Então vamos manter com essa linha aí de 2 ponto, de 8,5 por 9,5. Cê é louco. Subiu bastante já. Mas ainda, cara, acho que vou deixar de fora essa linha. Talvez se eu montar duas múltiplas eu volto e pego essa daqui, tá? Pra não acontecer da gente cair nesse under aí do Nurkic. Caso Cleveland abra muitos pontos, pode acontecer um blowout cedo nesse jogo, a gente não sabe, tá? Esse time do Utah Jazz, não sei se vai conseguir manter esse ritmo, 120, 130 pontos marcado todos os jogos, já fez um jogo de under ponto recentemente, então acho meio perigoso, tá? Toronto 76ers, então, vamos pegar aqui o Scott Barnes para 15, se não for muito baixa a odd, 1,28, tá bom. Quentin Grimes para 10, Quentin Grimes 1,80, tá? Odd boa. E Sandro Mamukelawski para 15,5 pontos, assistência e rebotes, era isso? Isso. Então, beleza. Que odd que já deu? Odd 7,66. Vamos continuar então o jogo do Celtics e Pacers. Ver se a gente consegue reduzir alguma linha aqui. Peyton Pritchard no under pontos. Poderíamos até vir em pontos altos. Peyton Pritchard 1,16, não vale a pena. Vamos manter essa linha aqui. Aaron Neil Smith, menos 16,5, ponto alto, 1,20. Que é para 23,5. Vamos pegar esse ponto alto mesmo aqui, já que qualquer odd agora começa a fazer muita diferença na múltipla, tá? Os primeiros itens sempre são os itens de odd mais alta, que multiplica bastante. E agora vocês podem ver, uma odd 1,18 já joga para 17,5, tá? Vamos pegar esse over no Andrew Newbart também. 28,5, aí teve jogos de 30, 31, 32, 27, 44. Então já jogou nossa odd lá para cima. Siakam 6,5 rebotes, podemos reduzir para 5? Vale a pena? Jogou para 37, não. Radon Sharp, cara. Vamos fazer o seguinte então. Vocês podem fazer 100 já, tá? Deixar como odd 32. Mas eu vou colocar 5 rebotes do Pascal Siakam. E eu vou botar esses rebotes do Radon Sharp também. Cadê? Para 5 no 22. Estão jogando essa odd para 45 já. Gap 20 a gente dá para pegar reduzido para 3 pontos só. Para 5 não dá, né? Gabe Vincent 3,5 pontos. LeBron James, cara, vou deixar fora essa na verdade, que eu confio mais no LeBron. No. Cadê? Ponto. Assistências e rebotes, essa linha aqui do LeBron tá muito interessante. 13,5. Brook Lopes, 2,5 rebotes. Talvez essa linha seja a nossa linha da certeira do dia, hein? Se ficou até aqui no vídeo, tu já pegou, tá? Brook Lopes, 2,5 rebotes no
Clippers também vou deixar de fora. Vou deixar assim então, odd 84 aí, feita pra nós. Botar os itens aqui na tela pra vocês. DeAndre Hunter, Scott Barnes, 15, Quentin Grimes, 10 pontos. Sandro Mamukelabski, 15,5 pontos, 6 rebotes combinados. Peyton Pritchard, Aaron Smith, tá? Dois under pontos ali no Pacers. Se der blowout, cara, esse under favorece muito pra nós, tá? Só prejudica um pouco no Andrew Newbart, mas vocês podem até deixar de fora se vocês quiser. Mas uma múltiplazinha muito bem fundamentada, muito bem analisada, como vocês podem ver, né? Agora vamos pegar esses under aqui e eu vou montar uma múltipla separada. Então a gente tem Ivica Zubat, menos de 10,5 rebotes. Rebotes, Ivica Zubac. Teve 2 jogos de 11 ali, tá? James Harden, menos de 25,5 pontos. 24,5 baixou a linha. Cara, teve jogos de 31, Harden hoje. Contra Brandon Miller, Lamelo Ball e Michael Bridges, cara. Pode ser que o Harden... Vou deixar de fora isso aqui, turma. Harden nessa não vou entrar não. Cadê? Kings e Lakers, DeRozan under contra o Lakers. Complicado. Quantos pontos DeRozan fez nesse jogo? 22, ó. E nesse aqui, quantos pontos DeRozan fez? 21. Contra o Lakers, ele faz esses pontinhos de mid-range, né? Então vou deixar de fora também. E agora o DeAndre Ayton, menos de 14,5 pontos. É aqui no Lakers também, né? Então, pontuação. DeAndre Ayton, menos de 14,5. Aqui já gosto mais um pouco dessa linha, tá? Então dá pra pegar também. Malik Monk, menos de 12,5. Ontem fez um bom jogo até ontem. 15 pontos, teve uma dunk. Menos de 12,5 dá pra pegar também. E Donovan Mitchell, menos de 29,5. Pode ser que o Mitchell não faça nesse jogo, tá? O Mitchell, eu sei que ele tem vários jogos de 30 pontos aí, mas 28,5 baixou mais. Teve um jogo de 28. Mas, cara, não sei não se ele mantém isso daí. Pontos altos, Mitchell, menos de 36. Cara, acho que vamos deixar assim só. Mark Monk, Zubac e DeAndre Ayton, menos de 14,5 pontos já tá interessante, né? Show, rapaziada. Então, o que que a gente tem aqui? Duas múltiplazinhas, uma odd 84 e uma odd 6, né? Mais as análises feitas individualmente. Também mostrei o método de análise que eu utilizo para vocês. Falei um pouco sobre cada jogo. Espero que eu tenha conseguido ajudar. Lembrando que o que a gente passa aqui são apenas análises e nossas previsões do que a gente acha que possa acontecer no jogo, né? Não tem nada certeiro nessa vida. Então, valeu, rapaziada, quem assistiu até aqui, um vídeo um pouco mais longo, tá? Não esquece de deixar o teu like aí e deixar teu comentário também, tá? Lembrando que a gente tem o nosso grupo free na descrição do vídeo, lá todos os dias a gente envia os melhores palpites, tá? As melhores análises lá. E também temos o nosso grupo VIP, que para participar é muito simples, basta tu chamar nós no suporte ou diretamente lá no grupo free tu encontra o link do grupo VIP, ok? Valeu, rapaziada, valeu quem assistiu, até amanhã, bora chamar nesses green, turma. Valeu!